Às vezes, aquele momento difícil que você está passando é uma situação que Deus provocou para remover da sua vida tudo aquilo que desagrada a Ele. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o toque de Deus nas nossas vidas para remover tudo aquilo que desagrada a Ele. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos meditando a respeito da vida de Gideão. E essa meditação está sendo feita de versículo a versículo. E você precisa estar muito atento porque algumas figuras que vão ser citadas aqui neste texto de hoje são figuras que eram usadas de maneira literal na antiga aliança e que hoje representam alguns símbolos e algumas situações que nós vivemos. Vai lá comigo em Juízes capítulo 6. Vamos ler hoje apenas o versículo 21, que diz assim: Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Como eu falei nos vídeos anteriores, Gideão está aqui em uma interação com o anjo do Senhor. Este anjo representa uma aparição de Jesus na antiga aliança. Mas poucas pessoas vão entender isso porque aqui Jesus ainda era um mistério escondido. E nesta interação com o anjo, Gideão decide acreditar na palavra do Senhor através daquele anjo. Ele entra para dentro de casa, prepara ali uma oferta robusta. Ele traz ali um cabrito preparado, ele traz também que era um bolo sem fermento. E o anjo do Senhor, ele estende a ponta do cajado, aceita aquela oferta e aquela oferta é queimada. E o que isso tem a ver com os nossos dias? O que tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Primeiro, o cajado que estava na mão daquele anjo representa a direção do Senhor sobre a vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitas pessoas vão receber ali o cajado de Deus ou a vara de Deus nas vidas delas para que Deus guie e direcione ela para o caminho correto. Existem situações que Deus vai promover na sua vida que vai doer, vai causar ali um transtorno. Situações que você classifica como situações difíceis. Quando na realidade não se trata de uma situação difícil e nem se trata de um ataque maligno. Se trata da vara de Deus sobre a sua vida, te conduzindo para o caminho correto. Vara ou cajado, como está descrito aqui, usado pelo anjo, também fala a respeito de um pastor que está guiando e direcionando as suas ovelhas. Eu não sei se você já ouviu ou já leu em algum lugar, mas um pastor literal, um pastor de ovelhas, ele usa uma vara ou ele usa um cajado para conduzir as ovelhas para o caminho correto. E nós precisamos compreender, queridos, aqui o anjo é uma representação de Jesus Cristo na antiga aliança, uma aparição daquele que ainda era o mistério escondido. E Jesus, ele te guia com a sua vara, e vara às vezes é através de situações que nós chamamos de situações difíceis. Agora, o anjo estende a ponta do cajado, estende a ponta da vara, dizendo para Gideão: eu estou recebendo a sua oferta. A oferta que Gideão entrega ao anjo representa aquilo que nós devemos entregar nos dias de hoje. Primeiro, assim como Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele espera que nós nos entreguemos a ele da mesma maneira. Lembra o que está escrito? Tome a sua cruz. Aquele que realmente quer seguir a Jesus precisa tomar a sua cruz, ou seja, precisa se colocar em uma posição onde ela abandone o pecado. Romanos capítulo 12 vai dizer que nós precisamos nos apresentar a Deus, nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício santo e agradável ao Senhor. E uma outra oferta que Gideão prepara para entregar naquele momento para o anjo são os bolos asmos. E tudo aquilo que era preparado sem fermento eram chamados de bolos ou de pães asmos. O fermento na palavra de Deus representa o pecado. E de uma maneira simbólica, Gideão entrega ali os bolos asmos, representando as situações de pecados que nós devemos abandonar.
Então, a oferta que Deus aceita é a oferta que o anjo estende o cajado para que nós tenhamos o nosso corpo puro, santo e agradável ao Senhor, e para que nós abandonemos todas as situações de pecados. Existem alguns momentos na sua vida que Deus ele vai estender o cajado para você que você tenha uma vida santa, para que você preserve o seu corpo em santidade e para que você prepare as suas ofertas sem o fermento do pecado. Não existe vida com Deus misturada com vida de pecado. Deus quer que você abandone todas as situações de pecados. E em alguns momentos ele vai estender o cajado dele, promovendo situações para que naquele grande dia você apareça diante dele com as suas vestes limpas, porque você não faz ideia o quanto Deus ele te ama. E por fim nós vemos que depois que o anjo estende a mão sobre as ofertas, sobe um fogo e consome todas aquelas ofertas. E aqui nós vemos que ainda que essas situações que você tem passado, essas situações que Deus está promovendo para remover o pecado, para remover tudo aquilo que desagrada a Ele, ainda que essas situações promovam uma chama, promovam um fogo, ao ponto de você pensar, meu Deus, eu não vou aguentar o fogo dessa situação. Saiba que Deus está te preparando, Deus está te limpando, porque o que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais chegou ao coração de qualquer pessoa. Bom, eu finalizo aqui mais esse vídeo e eu espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.